Professora Adriana, em Pensenologia, página 7, quinta linha, poderia exemplificar a análise do pensene enquanto variável de estudo do próprio temperamento? Ok. Existe um verbete da enciclopédia que se chama Raiz do Temperamento. Nesse verbete, existe ali uma descrição de 5 variáveis para você poder estudar mais e dissecar mais o seu próprio pensamento. Uma delas é a própria pensenidade. Então, no âmbito dessa pensenidade, você pode avaliar: a sua forma é mais benigna de pensar ou ela é mais maligna? Ela tem mais benigno pensene? Ela tem mais pensenes patológicos ou ela tem pensenes mais sadios? Você tem uma introversão, uma extroversão? Qual é a qualificação dos seus pensenes? Então, essa maneira de você estudar essa variável da pensenidade é também uma maneira de você entender um pouco mais do seu próprio temperamento. Adriana, é a Rose aqui no ar. Na fatologia, página 8, é a 10ª linha de cima para baixo, o pensenograma enquanto item básico das autopesquisas. Eu gostaria de saber como é que você tem feito, qual é a técnica que você tem usado para essa avaliação dos pensenes pessoais. Ok. Deixa eu só achar aqui a linha. Qual que é a linha? É a 10ª linha de cima para baixo na fatologia. Tá, logo no início, né? Isso, bem no início. O pensenograma enquanto item básico das autopesquisas. Certo. Então, o pensenograma, que é uma forma que você possa elaborar, cada um pode elaborar um tipo de pensenograma, a forma que achar mais interessante, mas que você consiga metrificar a sua maneira de pensar, de sentir e das suas ações. E existe um artigo da Juliana Carvalho, que é pensenograma, que eu até trouxe aqui, que eu acho muito interessante, que é pensenograma, proposta de método para estudo da pensenidade. Ela fez esse artigo, ela elaborou esse artigo com base muito nas questões de vivências dela. E tem, nesse artigo, no apêndice, tem uma sugestão que ela faz do pensenograma. Tem no anexo uma sugestão. Esse artigo ele foi publicado na revista Consciência. É a Consciência de janeiro, março de 2011, que fica disponível online para quem quiser acessar. Só colocar a revista Consciência lá pelo Google mesmo e acessar. É Pensenograma, proposta de método para estudo da pensenidade, da Juliana Carvalho. Agora, o que eu utilizo muito, Rose, eu gosto de fazer uma dissecção da minha pensenidade, uma dissecção dos meus pensenes. Por exemplo, de tempo em tempo, ou então se eu percebo que tem uma reação, alguma questão emocional, alguma coisa que pegou que não estava muito adequada, né? Eu gosto de avaliar como é que estava naquele momento, quais eram as ideias, qual era a maneira que eu estava tendo de pensar, de registrar mentalmente, ou se tinha alguma imagem. Qual que é também a forma emocional naquele momento? Como é que estava a minha emoção? Qual era o sentimento? Como é que estavam as minhas energias? Havia algum bloqueio? Pegou mais em algum chakra? Então, eu gosto muito de fazer essa dissecção pensênica. Outro ponto que é interessante para a gente avaliar dentro de itens de pensenograma. Qual é a média do tipo dos seus pensenes? Qual é a média do tipo dos seus pensamentos? Você acaba tendo pensamentos mais positivos ou negativos? Você acaba tendo pensamentos mais conciliadores ou conflitivos? Você acaba tendo pensamentos para ajudar ou para criticar, às vezes de modo excessivo e que não havia uma necessidade? Então, o tipo e a qualificação da questão do pensamento, do sentimento, da energia, eu acho que é muito interessante. Aqui na argumentologia, na dissecção, na página 11, eu coloquei ali descrito 30 características básicas, tanto de pensamento, de emoção, sentimento e de energia, que eu acho que isso é o básico para a gente começar a avaliar se a gente tem esses tipos de pensamentos, qual que é a dominância desses tipos de pensamentos, de sentimentos e do padrão das energias que a gente manifesta no dia a dia.
Então, assim, essas são questões básicas, variáveis básicas que eu coloco. A partir dali, a gente pode incrementar muito mais. Então, eu utilizo muito essa questão, a checagem naquele momento, qual era a predominância de determinado padrão, tipo de ideia, ou de sentimento, ou de energia, né? Gosto de avaliar, às vezes, se eu estou pensando de formas, digamos, mais tendendo a cosmoéticas ou está mais desqualificado. Então, isso são maneiras da gente poder se conhecer mais. Ok? A desadaptação, tá falando desadaptação, uma desadaptação momentânea à nossa própria vida seria, então, uma consequência dessa transformação? Como torná-la credível face à família e amigos para poderia comentar? Olha, se a gente for pensar, toda crise, ela gera uma instabilidade. Toda crise. E existe o processo da evolução, ser difícil existir sem crises, né? Tem até um mega pensene que é evolução, crises constantes. Então, todo momento que você faz uma mudança, isso, naquele momento, gera uma instabilidade. Até o próprio caminhar. Quando você caminha, até que você consiga colocar o outro pé no chão, isso já causa uma instabilidade postural, até que você firme os pés, né? Então, veja, às vezes as mudanças, obviamente, elas levam tempo para uma readaptação, né? E que bom que essa readaptação possa acontecer, né? Lembrar que a gente, hoje em dia, sabe o processo das formações de novas sinapses, formações de possibilidades, as pessoas mudam, as pessoas podem mudar o temperamento, existe a neuroplasticidade. Então, veja, existe todo um processo que é propício a mudanças. E com relação a essa frase que ela colocou, torná-la credível face à família e amigos. Acho que mais sério é você estar credível com você mesma, né? Então, com relação ao seu nível evolutivo, com a sua coerência com relação ao que você é, o que você tem que fazer, eu vejo que isso é o mais sério. A partir disso, eu acho que o maior crédito que reverbera nas outras pessoas é o próprio exemplarismo. Você sendo exemplarista, você fazendo as suas mudanças, isso é um efeito halo. Vai bater na família, vai bater nos amigos de uma forma positiva. E veja, isso a gente falando de consciência e consciex. Muitas vezes, um grande exemplo de uma mudança intrafísica, de uma consciência, isso vai ajudar um grupo de consciex. Isso é muito sério. Adriana, tudo bom? Eu achei interessante o seu verbete, porque ele tende a ampliar a visão de conjunto que a gente tem de nós mesmos, né? E isso ajuda a nos colocar também com uma ampliação da questão multidimensional, que eu acho que é da gente pensar em termos de seriexologia, né? Então, acho que isso ajuda. Então, aqui na frase enfática, você coloca do prognóstico da manifestação pensênica, me chamou a atenção assim, da questão da correção, das correções e prescrições autoevolutivas. Uhum. E aí me veio muito a questão da parafatologia, né? Que essa questão do prognóstico, ele tem uma praticidade evolutiva, né? Ele me vem como uma coisa prática, né? Não é uma coisa só... é muito prático, se você começar a colocar assim, de você observar essas incoerências que você comentou anteriormente, né? Então, aquilo que você quer, você diz que é aquilo que você está fazendo, e aí quando você joga isso para a questão da intermissão, aonde ajuda a pensar, né? Jogar para frente, mas esse exercício de jogar para frente, ele parece que é simples, mas ele não é tão simples quanto parece à primeira vista. Então, por exemplo, você coloca aqui o futuro nebuloso da Consim na parafatologia, deixa eu ver qual linha de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha de baixo para cima, você coloca o futuro nebuloso da Consim tendente ao monodeísmo com base psicossomática, na fase pós-dessomática. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade tão grande de mudar determinadas coisas aqui, tipo assim, não vamos mexer nisso, deixa isso aqui do jeito que está, né? Não quero mexer. Mas se a pessoa usar essa questão do prognóstico que você está falando, e ela pensar nas consequências disso, na vida pós-dessoma,
quão grave isso vai ser para ela, quais são as consequências que tem disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte dessas possíveis consequências pós-dessomáticas. Acho que você já falou um pouquinho, mas se você pudesse falar um pouquinho mais disso, seria bom. Nesse caso aqui, especificamente, deixa eu ver aqui, o futuro nebuloso da consciência tendente ao monoideísmo com base psicossomática na fase pós-dessomática. Eu pensei justamente naqueles casos de parapsicose. A pessoa, às vezes, ela entra naquele monoideísmo, naquela batopensanidade negativa de alguma coisa que tenha acontecido, ou que ela não consegue perdoar alguém daquela situação, e ela acaba, às vezes, com aquela ideia fixa, processo, a base é psicossomática, e ela dessoma, e ela entra numa parapsicose. É interessante você falar isso, porque assim, eu utilizo uma técnica que é assim, isso a primeira vez que aconteceu comigo, aquilo ali me chamou a atenção, eu falei assim, não quero mais isso para mim não. Que foi o seguinte, tinha tido um acontecimento com uma determinada pessoa, e ela tinha feito uma coisa assim que me causou muito mal. Me senti mal com aquela situação. E aquilo eu fiquei pensando, eu falei assim, a situação me gerava um certo sofrimento quando eu me lembrava do que aquela pessoa tinha feito. E aquilo, eu me sentia mal com aquilo, né? E eu ficava assim, gente, para tudo. Se eu dessomasse agora, eu estou aqui remoendo essa situação, se eu dessomasse agora, eu ia dessomar e ia estar lá remoendo extrafisicamente essa situação, pelo processo de paracérebro, ia estar muito mais ampliada, eu muito mais enrolada. Eu falei assim, não, para tudo, eu não quero isso. Então, uma técnica que eu utilizo quando vem essa situação que pode gerar alguma coisa que pegou no psicossoma e eu vou ficar remoendo, eu falo assim, para tudo. Se eu dessomar agora, como é que vai ser? Vou ficar pensando isso, vai piorar demais. Para tudo. Porque isso ajuda depois, muito, né? Que a gente fica assim adiando, às vezes, uma coisa, fala, não, às vezes, né, você tem que enfrentar isso, não, de novo, né? Porque até a gente ter os neopensenes firmarem, né? Tem um esforço, né? A gente tem que fazer uma mudança, ela tem um esforço. E a gente tem que bancar isso. Isso é todo dia, né? Não adianta, às vezes, não dá para ser hoje, isso servir para o resto. Não, todo dia tem que ter um esforço. Então, a gente tem que querer muito, a gente tem que ter essa percepção, né? Então, aí eu entendi o seu verbete, assim, me veio muito essa clareza de que se pensar para frente, né? É isso que eu quero, que nem você está falando essa técnica que você falou muito boa. Eu quero isso para mim? Não quero. Então vai ter que mexer, entendeu? Você vai ter que pagar o preço. É o remédio que às vezes, né? Que tem um gosto ruim. Às vezes você não quer mexer, sair da zona de conforto, né? Então eu enxerguei isso como uma forma de ampliar essa percepção para a gente perceber, olha, vale a pena o esforço no aqui e agora, né? Agora, Ana, sabe uma questão que eu vejo? A gente não se dá conta, às vezes, de quanto a reciclagem ela faz bem. Porque se a gente tivesse essa clareza para a gente, que é aí que eu acho que entra o processo de cosmovisão e de experiência também, é como a reciclagem ela faz bem. A reciclagem ela faz muito bem. Ela melhora todo o processo de holossoma. Ela melhora a forma que você sente, ela melhora a forma que você pensa, ela melhora as suas energias. Isso vai refletir no funcionamento do seu soma. Você melhora a sua força presencial, você tem mais clareza de ideias, você melhora o seu processo da convivência com as outras pessoas. A reciclagem, ela é muito positiva. E veja, só que a gente às vezes ainda fica muito num processo do comodismo, daquela preguiça de ter que fazer, né? Ou então assim, o imediatismo. Não, estou com isso aqui, vou resolver, vou mudar. Aí a pessoa faz uma ação, está enfrentando. Aí ela faz a segunda, ela já quer que aquilo resolva imediatamente. No segundo passe de mágica, assim, não, isso aqui já vai resolver. Já fiz 2 vezes, já é para resolver. Não é. Às vezes a pessoa está, milênios com aquela maneira de pensar, com aquela maneira de ser, não vai resolver de uma hora para outra. Que também me faz, acho que é um divisor de águas, óbvio, que é da Conscienciologia, assim,
É assim, você pensa que as consciências que não têm essa percepção multidimensional de várias existências, o quão trancado todo esse pensene é, né? Então, é libertador esse pensar grande, né? Essa cosmovisão que você está falando, né? Eu não conheci até hoje alguém que tenha feito uma reciclagem de um trafá ou conquistado um trafal e que piorou com isso. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês me falam, mas eu não conheço. Alguém que tenha tido assim, olha, não, eu piorei depois que eu reciclei esse trafá. Eu não conheço. Adriana. Oi. Então, você estava comentando sobre a repercussão positiva, repercussão positiva das reciclagens que a gente faz, né? Nas nossas manifestações e também a repercussão na convivialidade sadia, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Que você traz aqui na 10ª linha da parafatologia, de baixo para cima. Lá no finalzinho, a percussiência, as oportunidades diárias de melhoria da convivialidade interdimensional. E em seguida também você fala um pouco também do contrário, né? A repercussão no paragrupusculares, né? Das evocações que a gente faz quando a gente mantém, então, essa pensinidade negativa, né? Você poderia comentar, ampliando isso? Sim. Até eu fiquei pensando também, né? Hoje acontece essa situação, né? Dessas evocações pensênicas patológicas. Isso, né? Essa manutenção dessas evocações para o futuro, né? Já que é do prognóstico que você estava falando, você poderia comentar, por favor? Sim. Deixa eu pegar essa primeira aqui. No final da 11ª linha, a percussiência, as oportunidades diárias de melhoria da convivialidade interdimensional. Que é justamente a gente ficar mais atilado dentro da nossa maneira de se manifestar. Às vezes, alguns reencontros que a gente possa ter, às vezes com consim, com CX, e que às vezes são oportunidades que você está melhor e você pode ter uma oportunidade de acertar aquela situação com aquela consim, com aquela consciex. Então, isso em termos de prognóstico, de reconciliação grupocármica e saída do curso grupocármico dentro da questão de interprisão, é muito importante. Então, veja, tenho um amigo que ele uma vez ele me falou o seguinte, que eu achei bem interessante, que ele estava reencontrando um grupo que ele tinha tido muita dificuldade no passado. E aí ele falou assim, Adriana, o mais sério para mim não é se eles mudaram, se eu mudei para poder lidar melhor com essa situação agora. Porque, veja, na mesma vida atual, ele teve essa oportunidade de reencontrar com esse grupo. Então, se ele reciclou algumas coisas dentro dele, dentro da manifestação consciencial dele, para ele lidar melhor com aquelas pessoas, que ganho que ele vai ter. Menos trabalho para as próximas vidas. Não é? Se a gente for considerar assim questão de trabalho, né? E por outro lado, às vezes a questão de oportunidades de assistências, às vezes até pessoa com que você já teve dificuldade nessa vida. Às vezes você encontra uma pessoa com que você teve dificuldade, tá certo? A coisa não está tão bem resolvida assim entre você e essa pessoa. E aí você vai ter a oportunidade de assisti-la. Gente, isso é muito bom. Então é aquela oportunidade que você não pode perder. E eu acho que a gente passa batido, às vezes, por várias dessas oportunidades. Tem um verbete da Daiane que eu acho que é bem interessante, oportunidade de viver, não é isso? Que é justamente a gente aqui nessa ressoma, nessa vida, as várias oportunidades que a gente tem de melhorar, de evoluir, melhorar os nossos prognósticos, né? E aí a outra questão que você perguntou, vamos lá. As evocações pensênicas patológicas da consciência intrafísica, prenunciando as ligações energéticas paragrupusculares. Né? É justamente, vou colocar aqui uma situação caricaturada, às vezes, da pessoa que é alcoolista, alcoólatra, está em abstinência, e aí começa a evocar todo o processo dele com a bebida. E aí ele vai estar ligado a determinados grupos de consciência, que com essa evocação pelo processo da bebida,
vão se aproximar. Esse grupo se aproximando dá mais força para ele continuar pensando em dar aquele primeiro gole, né? Que aí vai ser ladeira abaixo. Então é um mau prognóstico. Culta a reciclagem dele, né? É isso? Ele está, digamos assim, que esse alcoólatra está tentando reciclar essa condição dele de vício. Né? Essa evocação que ele faz dificulta, né, a reciclagem, né, dele conseguir superar isso. Dificulta, porque é a questão os afins se atraem. E a forma que você penseniza, você vai se afinizar com sims e com ciex que tem aquela mesma maneira de pensenizar. Então, muitas vezes, a gente pode até estar em situações que a gente pode estar melhor e que aí, às vezes, dá uma bobeira de pensar da forma anterior. No que pensou da forma anterior, às vezes, companhias nossas do passado, vem assim, ó, tem uma luz no fim do túnel, ainda tem Você tem um verbete que fala sobre isso, né? Oi? Você tem um verbete que fala sobre isso, né? Aí tem assim, sabe aquela abertura que a consciência dá? Ela ainda tem um sinal de vida que ela gosta daquela maneira, né? Esse verbete que você falou é a síndrome da abstinência parafisiológica. A pessoa está no caminho do enfrentamento, mas de repente ela tem uma saudade, uma nostalgia de um determinado padrão anterior, que aí ela tem que tomar cuidado, senão ela recai e volta a tudo, né?